Então é você, cara, se você tiver um ouvido bom, cara, parece que é meio básico isso, mas é muito difícil. Pessoas que têm um ouvido bom para escutar as outras pessoas. Isso não é um exercício de podcast, isso é um exercício da vida, cara. Eu sempre fui esse cara. Esse cara que as pessoas, mesmo mais velhas, procuravam para desabafar, para conversar, para pedir orientação. Por algum momento, eu acho que eu tive que me tornar adulto muito cedo, então, e tomei muita porrada da vida, então as pessoas sempre me viam como esse cara que é um cara que escuta, que ele vai me falar o que ele pensa e tal. Então, eu sou esse cara que escuta. Em primeiro, cara, se você escutar bem, metade do serviço já tá feito, cara. Porque as pessoas só querem falar. Mas de onde você acha que vem isso? Da onde que vem isso, cara? Essa vontade de escutar e tal. Vem de um lado meu escritor, cara. Eu, como sempre li muito na vida e sempre... Cara, as minhas lembranças mais legais e gostosas de criança era quando eu acordava de manhã no domingo e eu conseguia escutar na cozinha meus pais conversando no café da manhã, papo de adulto, cara. Coisas que eu não tinha acesso. Eles não falavam aquelas coisas comigo. Aí meu pai falava do trabalho dele, minha mãe dos problemas dela na escola, dando aula, meu pai falando dos planos dele pro futuro, falava da gente, como se a gente não estivesse escutando. E eu falava, cara, eu tô participando de uma conversa de adulto que eles não falam comigo. E aquilo, cara, me dava uma paz, assim, fala, pô, meus pais estão bem, olha só, cara, eles estão conversando. Porque quando eles não estão conversando, eles estão brigados. Então, se eles estão conversando, eles estão bem. Quando eles conversam bastante, é uma coisa legal. Eles estão falando da vida, olha que legal. E aí eu tinha assunto para falar com meu pai quando eu tava com ele. Fala, pai, você falou que queria tal coisa. Eu vi numa revista que um jogador do Corinthians, não sei do que, ou eu vi. Então eu tinha assunto para puxar com meu pai, com minha mãe, em cima das coisas que eu vi eles falando. E eles achavam, cara, como você sabe disso? Como você sabe que eu gosto de tal coisa? E eu falo, pô, você falou isso. Você era um espião da família, caralho. Porra, que legal, velho. Mas legal que você enxergou isso também, né? Você encarou isso. Mas é uma coisa natural, cara. Aquilo era uma coisa que me dava paz. Então eu enrolava na cama, que eu sempre fui um cara que não gostava de acordar cedo, porque eu dormia tarde. Eu ficava na cama lá deitado, assim, e meio dormindo, meio acordado, escutando meus pais falando. E aquele som, cara, aquele som de conversa, era uma coisa que me deixava bem, que me aquietava, porque eles brigavam muito, cara. Era uma relação muito de gritaria, de briga. Então, no domingo de manhã, que era um dia que eles não trabalhavam e, tipo, não estavam estressados, que eles conversavam horas, era um negócio que me fazia muito bem. Eu, quando tinha visita em casa, assim, e eu tava brincando na sala e eles conversando conversa de adulto, eu sempre tava lá escutando e querendo participar. E não demorou muito para eu entrar nessas conversas de adulto, entendeu? Tinha a criançada brincando do lado e eu brincava com a criançada, mas às vezes eu tava lá conversando com o pessoal. Ah, meu filho desenha. Ah, é? Faz um desenho. Aí eu desenhava, eu explicava o que era aquele desenho, o que era a perspectiva, o que eu tinha aprendido, por que aquela coisa estava mais longe, então estava menor aquela coisa. E a pessoa ficava impressionado e eu trocava ideia meio uns papos assim. Então, a conversa foi uma coisa que sempre teve muito presente na minha casa, assim, né? Vinha muita gente em casa, porque minha mãe é professora, porque meu pai dava aula também. Então sempre teve muita gente, eu sempre conversei muito com meus pais, perguntava coisa, tinha dúvida. Eu devia ser muito chato, assim, de perguntar por que isso, por que aquilo. E meus pais sempre incentivaram a mim a ler, ir na biblioteca e pesquisar. Então eu li muito, muito, muito. Eu acho que tem poucas pessoas que já leram mais livros do que eu na adolescência, assim. Porque minha mãe recebia todos os livros da editora, que ela dava aula, então eu lia tudo. Coleção do Cachorrinho Samba, depois coleção Vagalume. Nossa, Vagalume eu tive uma porrada também, velho. Eu li todos, cara. Na época eu li todos, cara. O que minha mãe recebia, eu lia. Li Agatha Christie quando eu tinha 7 anos, cara. Eu lembro da professora me falando assim, como você lê Agatha Christie, cara? Eu falei, eu gosto. Aí eu explicava pra ela. Então, assim, eu adorava livro policial, adorava aventura, adorava filme, série, desenho. Então foi muito presente na minha vida essa coisa de consumir conteúdo, contar para as pessoas o que eu estava vendo e criar histórias na minha cabeça.
E essas histórias eu percebia que quanto mais eu consumia conteúdo, mais eu conseguia criar umas paradas loucas, que eu inventava, misturava uma coisa daqui, outra dali, e daqui a pouco eu estava contando para a professora sobre ET, sobre assombração, e contando umas histórias que o pessoal parava para escutar, entendeu? Mas tudo isso vinha dessa coisa de eu escutar, de eu prestar atenção nos desenhos, prestar atenção nos filmes. Essas coisas eu acho que é meio natural, pelo fato de eu gostar desse... Tudo vem desse daí, de eu gostar quando meus pais não estavam em pé de guerra e estavam conversando amistosamente, e aquilo me dava uma paz, e eu falava, putz, a conversa, o diálogo é um caminho para paz, assim, entendeu? Quando eles estão conversando, eles não estão brigando, entendeu? Na sua cabeça conectou, né? Tipo, Conectou. a interação, Não, interação hoje. de pessoas Não, com algo que te faz hoje. muito bem, né? Com certeza na época eu não tinha a menor ideia por que aquilo fazia bem. Tudo isso que eu estou fazendo é um processo cerebral atual, de adulto já. Quando era criança, simplesmente eu gostava de ficar escutando eles conversarem, e aquilo me fazia bem. Eu não entendia que aquilo, um dia, quando eu for casado, é legal eu conversar com outra pessoa, porque isso deixa as pessoas mais unidas. Eu não tinha toda essa noção. Eu simplesmente gostava de ver eles conversando, ou quando vinha amigo deles conversarem entre adultos e eu participar daquela conversa. Simplesmente me fazia bem aquilo, assim. Me fazia sentir importante, ou me fazia sentir parte de alguma coisa grande, fora do meu círculo de amigos, assim. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó, pra você ir lá e assistir ele inteirinho.